A Índia está se esforçando em sua rivalidade com a China. Depois de ter estabelecido seu comando teatral pelo Oceano Índico, Nova Delhi está agora militarizando o arquipélago de Andaman e Nicobar, pelo ponto de entrada do Estreito de Malaca. Aeródromos e instalações de atracação estão sendo ampliados e reformados para acomodar veículos maiores. Há também um plano para estacionar aeronaves, navios de guerra, mísseis, drones e soldados adicionais nas proximidades. Um plano que certamente está causando insônia à China. Então discutiremos a evolução da rivalidade entre Índia e China no Oceano Índico. Sou Shirvan, seu anfitrião. Bem-vindo ao Caspian Report. Lar de 1,3 bilhões de pessoas, a Índia é agraciada com uma geografia promissora. As formidáveis montanhas do Himalaia ao norte a protegem de incursões chinesas, enquanto o deserto de Thar a oeste forma uma valiosa barreira com o hostil Paquistão. Ainda assim, a Índia não está correndo riscos e mantém um grande exército em pé em todas as frentes. Logo, Nova Delhi prioriza o poder terrestre. Por outro lado, estando cercada por oceanos em 3 lados, a marinha indiana recentemente começou a ganhar mais apreciação. Isso aconteceu por várias razões. Primeiro, o comércio baseado no mar tem precedência sobre o comércio baseado em terra. Grande parte do comércio internacional e comércio da Índia, principalmente as exportações agrícolas, é transportada por mar, mais do que 70% em valor e 90% em volume, na verdade. Em segundo lugar, a China se tornou mais assertiva na última década. Ela garantiu direitos de atracação e estabeleceu portos e bases ao longo do Oceano Índico de Djibouti a Sri Lanka. Por sua vez, a Índia teve que reorganizar sua missão naval do Mar Arábico, onde tradicionalmente procurava conter a marinha paquistanesa, para o vasto Oceano Índico para conter e contrariar as incursões chinesas. Em terceiro, a dissuasão de mísseis é crucial na guerra moderna. A Índia teve um sucesso impressionante no desenvolvimento de uma perna marítima de seu triângulo nuclear. O submarino de mísseis nucleares construído internamente da classe Arihant concede à Índia poderosas opções de segundo ataque nuclear. Apenas outros 4 países possuem tais capacidades. Esses 3 motivos, comércio, segurança e China, reavivaram o mandato da marinha indiana. Pelo menos é o que a liderança indiana afirma. O problema é que para alcançar seus objetivos no Oceano Índico, ou até mesmo para tornar os submarinos de mísseis balísticos nucleares operacionais, Nova Delhi ainda precisa de uma grande frota convencional. No entanto, este é um objetivo que exige muitos recursos. Para salvaguardar suas frotas mercantes no Oceano Índico, garantir a liberdade de navegação e negar o acesso a forças hostis, a Índia precisa de cerca de 200 navios de superfície, que incluem porta-aviões totalmente equipados, que podem cobrir uma ampla gama de operações. Possui atualmente 140 navios de guerra. Impressionante, mas insuficiente. Como a 5ª maior economia, a Índia certamente tem a capacidade de adquirir tais navios caros, ou até mesmo expandir sua frota, mas a Índia também tem muitas despesas, e a distribuição de recursos provou ser complicada. O impasse com o Paquistão exige muitos dos recursos da Índia, enquanto também existem insurgências dentro de partes da Índia. Mais recentemente, a China tem pressionado a linha de controle real no terreno de alta altitude do Himalaia. Essas distrações de segurança exigem muitos recursos da Índia, tanto que a marinha indiana fica em desvantagem quando se trata da distribuição do orçamento militar, e mesmo quando prometem mais financiamento para a marinha, o dinheiro nem sempre é disponibilizado. Atualmente, a Índia está passando por um plano de modernização de 15 anos para a sua marinha. Era suposto receber um orçamento anual de 8 bilhões e meio de dólares. De 2015 a 2030, com o objetivo de aumentar seu inventário de frota de 140 navios de guerra para 200 até 2027. Esse é o número de navios de superfície que a Índia precisa para proteger seu território de incursões chinesas. Na realidade, porém, a situação é diferente. Por exemplo, em 2017, a Marinha Indiana recebeu apenas 3 bilhões de dólares dos 8 bilhões e meio de dólares prometidos, e grande parte desse financiamento foi direto para os contratos previamente assinados. Não houve novas compras.
Do jeito que as coisas estão indo, a política de modernização naval da Índia falhará e a marinha ficará a menos de algumas dezenas de navios. A Índia ainda fará progressos com algumas armas navais de alto perfil, navios de guerra, submarinos, mas simplesmente não pode competir diretamente com a China. Ela não possui recursos para isso. Então, para compensar sua falta de recursos, a Índia está recorrendo ao pensamento estratégico. Está trabalhando de perto com parceiros internacionais, forge uma coalizão anti-China. Está fortalecendo sua posição ao longo das margens do Oceano Índico e está buscando aumentar sua própria influência no quintal da China, ou seja, no Mar do Sul da China. No entanto, o trunfo da Índia pode estar mais perto de casa. A cadeia de ilhas de Andaman e Nicobar, composta por um total de 572 ilhas, está localizada na confluência da Baía de Bengala e o Mar de Andaman. A cadeia de ilhas oferece um ponto de vista crítico sobre o tráfego marítimo próximo. Em particular, a configuração norte e sul das ilhas a torna um multiplicador de força vital. A geografia local concede à Índia uma alavancagem excessiva. A ponta mais ao norte das ilhas Andaman fica a menos de 300 quilômetros do continente de Myanmar. Enquanto isso, a ponta mais ao sul das ilhas Nicobar fica a pouco mais de 200 quilômetros da Indonésia. De ponta a ponta, a cadeia de ilhas tem bem mais de 800 quilômetros de distância, e embora o arquipélago represente apenas 0,2% da massa terrestre da Índia, ele fornece cerca de 1/3 de sua zona econômica exclusiva. Todo navio mercante que passa pelo Estreito de Malaca deve navegar pelos canais localizados em ambos os lados do arquipélago de Andaman e Nicobar. Com os investimentos certos em infraestrutura e militares, a Índia poderia ganhar a capacidade de bloquear fisicamente o ponto de entrada ocidental do Estreito de Malaca. Isso seria revolucionário. O Estreito de Malaca é uma das rotas marítimas mais movimentadas do mundo. É também o ponto de navegação mais importante do Oceano Índico. Dos 120 mil navios que navegam pelo Oceano Índico todos os anos, cerca de 70 mil deles passam pelo Estreito de Malaca. Aproximadamente 80% das importações chinesas de hidrocarbonetos passam pelo estreito. Assim, uma série de instalações militares na cadeia de ilhas Andaman e Nicobar fortaleceria a projeção de poder da Índia, ao mesmo tempo em que minaria as atividades chinesas. O valor estratégico das ilhas Andaman e Nicobar não é perdido por Nova Delhi. Atualmente, o exército indiano opera modestas 7 bases aéreas e navais nas proximidades, com mais 24 portos civis à sua disposição. No entanto, com um total de 572 ilhas, há um enorme espaço para expandir as operações militares. E isso parece ser o que a Índia busca. No ano passado, Nova Delhi comissionou um plano de desenvolvimento de infraestrutura militar no arquipélago de Andaman e Nicobar. Novas instalações serão construídas, e as existentes serão ampliadas para acomodar navios de guerra maiores, submarinos, bombardeiros, caças, mas também novas baterias de mísseis e contingentes de tropas. O plano de infraestrutura é previsto para ser concluído em 10 anos. Enquanto isso, sob a superfície, os formuladores de políticas indianos estão contemplando a construção de uma rede de sensores de vigilância sonora que se estenderá ao longo do leito do mar, desde a ponta norte do arquipélago até o sul. Essa muralha submarina permitiria aos indianos monitorar e impedir que submarinos chineses entrem na zona econômica exclusiva da Índia. Isso é grande. A grande frota de submarinos da China consiste em 70 submarinos, e eles têm sido extraordinariamente assertivos no Mar do Sul da China e no Oceano Índico. Ao estabelecer uma rede de vigilância baseada no leito do mar, a Índia privaria a China de sua divisão militar mais preciosa. No geral, essas novas e poderosas propriedades militares serão empregadas pelo único comando de teatro da Índia, que operará ativos e pessoal do Exército, Marinha, Força Aérea e Guarda Costeira. Este comando unificado é uma novidade para a Índia e, considerando sua burocracia sombria, é um testemunho de vontade política. Além disso, à medida que a Índia desenvolve e militariza seu arquipélago, terá mais a contribuir para o diálogo de segurança quadrilateral, que é basicamente uma organização do Tratado do Atlântico Norte Asiática em formação.
Os formuladores de políticas do Japão, Austrália e Estados Unidos demonstraram grande interesse em colaborar com seus homólogos indianos para desenvolver e militarizar as ilhas Andamã e Nicobar. As nações aliadas acreditavam que o arquipélago indiano poderia oferecer valiosas instalações de reparo e reabastecimento. Apenas no início deste ano, as marinhas dos Estados Unidos e da Índia realizaram um exercício conjunto na parte oriental do Oceano Índico. Apesar do exercício ser modesto, apenas com práticas marítimas básicas, sua realização e local foram significativos. Foi o primeiro exercício desse tipo que ocorreu nas proximidades do arquipélago de Andamã e Nicobar. Podem ser esperados mais exercícios marítimos desse tipo, até mesmo maiores, no futuro próximo, provavelmente com a participação da Austrália e do Japão também. Claramente, todos esses avanços preocupam a China. Do ponto de vista deles, é necessário impedir a Índia de militarizar as ilhas Andamã e Nicobar. É por isso que Pequim ocasionalmente escalou as tensões no Himalaia como meio de mudar o comportamento de Nova Delhi e forçando-a a reorganizar o financiamento militar da Marinha para a sua força aérea e exército. É uma estratégia que parece estar funcionando. Ainda assim, a política de distração da China só pode adiar o esforço de militarização da Índia e não pode pará-lo completamente. Quando empregado corretamente, o arquipélago de Andamã e Nicobar poderia colocar a Índia no centro do grande jogo de poder. Isso permitiria aos indianos monitorar navios e submarinos chineses que atravessam o Estreito de Malaca e a Baía de Bengala, ao mesmo tempo que concederia à Índia influência sobre o bem-estar da economia chinesa, já que poderia tecnicamente bloquear o tráfego marítimo. Tal projeção de poder certamente forçaria a China a reconsiderar sua disposição ao longo do Oceano Índico. Mas essa reconsideração não precisa necessariamente ser uma submissão. Um arquipélago de Andamã e Nicobar militarizado poderia sair pela culatra e acender uma corrida armamentista no Oceano Índico e danificar irreversivelmente as relações. Por enquanto, a Índia está decidida em seu plano de militarização. O tempo dirá se essa foi a decisão certa ou não. Eu, Shirvan do Caspian Report, fui seu anfitrião. Se gostou do vídeo, por favor, curta, comente e inscreva-se. É a única forma de vencermos o algoritmo. Obrigado por assistir e sorro.